Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então de medidas de tendência central. Como que a gente faz então para resumir e representar um conjunto de dados? Já analisamos esses dados através das tabelas de frequência, já aprendemos a construir gráficos e agora? Como que a gente pode ainda aprofundar a nossa análise? Bom, nós estamos falando num contexto aqui de variáveis quantitativas, tá? Lembrem do primeiro videozinho lá que a gente viu. Então, nós temos três medidas de tendência central e a primeira delas é a média, que é a mais conhecida de todas, né? Todo mundo sabe que a média é a soma de todos os valores de uma variável, de uma quantidade, dividido pelo número de valores que a gente tem. Só que agora a gente vai dar uma roupagem um pouquinho mais elegante para essa medida, tá? Então, na estatística, a gente tem dois símbolos para representar a média. Um é o símbolo, a letra do alfabeto grego, que se chama Mi, que é para representar uma média de toda uma população. A gente não vai usar por enquanto esse símbolo. E a outra é o símbolo de uma amostra, que é o X, que vem variável, com uma barrinha em cima. A gente chama X barra, certo? Bom, a média é exatamente isso que vocês já sabem fazer, né? Ela representa a soma, então esse símbolo aqui é somatório de todos os valores da minha variável x, que podem ser a soma de rendas, a soma de idades, a soma de número de filhos, né? Dividido por n, que é o tamanho da nossa amostra. Então, nós temos aqui quais elementos? O símbolo de somatório, que indica que a gente vai fazer uma soma aqui. O x, que é a nossa variável, né? Que são os valores que a gente quer fazer uma média. E o n, que é sempre o nosso tamanho de amostra. Vamos ver um exemplo aqui, então. Vamos considerar, pessoal, que a gente está estudando, então, o tempo de relacionamento em anos de uma amostra de 7 clientes com a sua operadora de telefonia celular, certo? Então, nós estamos verificando aqui quanto tempo, né, eles são clientes da sua operadora. Então, vocês observem aqui que a gente tem 7 bonequinhos, né? Cada bonequinho desses é um cliente. E aqui acima nós temos os tempos de relacionamento. Então, por exemplo, esse primeiro cliente aqui, ele tem 15 anos. O segundo cliente tem 18 anos de relacionamento com a operadora dele, até o último cliente lá, o sétimo cliente, que já está com essa operadora há 16 anos, ok? Então, esse é o nosso, na nossa situação, esse é o nosso problema para a gente resolver. Eu, na verdade, tenho aqui vários tempos diferentes, até alguns repetem, de relacionamento. Mas eu tenho necessidade, por exemplo, de dizer, em média, quanto tempo os meus clientes estão comigo, né? Eu, operadora. Ou seja, eu tenho a necessidade de transformar todos esses valores aqui em um único só. E uma das medidas que faz isso é a média. Como é que a gente calcula? Bom, antes de qualquer coisa, a gente sempre tem que contextualizar, certo, pessoal? Então, neste exemplo, a nossa variável de pesquisa, o nosso X, ou ainda o que a gente quer saber aqui, é o tempo de relacionamento desse cliente com a operadora. E a nossa amostra, ou ainda para quem a gente perguntou, são os nossos 7 clientes, certo? Sempre importante a gente ter ideia de variável e amostra. Vamos lá, como é que a gente faz então para calcular o tempo médio de relacionamento? Bom, o tempo médio de relacionamento é a soma de todos os tempos dividido pela quantidade de clientes. Então, eu vou fazer 15 anos, mais 18, mais 18, mais 20, mais 17, mais 18, mais 16. Tudo isso dividido pelos 7 clientes. Então, qualquer média que a gente vai fazer é sempre a soma de todos os valores dividido pela quantidade de amostra que nós temos. Somando esses valores aqui, a gente chega em 122, dividido por 7, desculpa, nós vamos chegar então a uma média de 17,4 anos de relacionamento. O que nós temos aqui então? Que estes clientes investigados possuem, em média, 17,4 anos de relacionamento com a sua operadora. Certo? Bem simples, na verdade, vocês já sabiam fazer isso, eu só estou formalizando aqui com uma medida, certo? Bom, vamos para a próxima então. A próxima medida de tendência central, ela se chama mediana. Ela também tem esse mesmo objetivo que a média, certo? Que é representar
todos os valores de um conjunto de dados através de um único só. Mas qual é o critério que ela usa? Bom, a média a gente já viu. A média soma todo mundo e divide por quantos tem. A mediana já é outra forma de se representar os dados. A mediana, ela é aquele valor que fica no meio, aquele valor central de um conjunto de dados ordenado em ordem crescente. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos esses 7 clientes aqui, né? E os tempos de relacionamento deles com a operadora. A primeira coisa que eu tenho que fazer, e é importante, vocês não podem esquecer, a primeira coisa é colocar os dados em ordem crescente. Então, observem que eu coloquei o primeiro cliente aqui com menos tempo de relacionamento com a operadora até o último cliente com mais tempo. Por exemplo, eu tenho 3 clientes aqui com 18 anos, ele se repetiu. Repito na ordenação. O importante é que 7 elementos estejam ordenados em ordem crescente aqui, de acordo com o tempo de relacionamento com a operadora, certo? Depois que eu coloco em ordem crescente, eu vou encontrar qual é o valor que fica no centro desse conjunto de dados. Gente, é muito simples. É bem uma definição, o valor que fica no centro. Então, para esse nosso exemplo aqui, a mediana é 18 anos. O que quer dizer isso? Olha só, quer dizer que... Vamos lá para a próxima. O que quer dizer a mediana de ser 18 anos? Quer dizer que metade dos meus clientes tem menos que 18 anos de relacionamento com a operadora e metade dos clientes tem 18 anos ou mais de relacionamento com a operadora. É bem a ideia, pessoal, de quebrar ao meio a distribuição e achar aquele ponto central, certo? A interpretação da mediana vai ser sempre nesses termos, tá? Metade menor, metade maior. Por isso que a gente tem que colocar em ordem crescente. E se a gente tiver uma situação em que a gente não tem um número ímpar, porque quando a gente tem um número ímpar, deixa eu voltar lá na outra lâmina, quando a gente tem um número ímpar, sempre tem um cara que fica lá no meio. 3 para lá, 3 para cá. Mas se nós tivermos aqui uma quantidade par de elementos da amostra, como é que ficaria a nossa mediana? Bom, muito simples. Vou considerar agora o mesmo exemplo, só que eu vou tirar um cliente. Vou ficar só com 6 clientes. Como é que eu faria para calcular a mediana aqui? Continuo colocando em ordem crescente, como está ali, certo? E vou continuar a buscar o centro do conjunto de dados, que é bem aqui, bem no meio. Bom, não tem ninguém, né? Porque 3 para lá, 3 para cá. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o ponto médio, ou ainda quem está no meio desses dois. Quem é que está entre 17 e 18? Ora, 17,5. Então, quando a gente quer encontrar a mediana e o tamanho da amostra é par, a gente sempre vai pegar os dois valores centrais, as duas posições centrais, somar os valores e dividir por 2. Quando a gente faz isso, a gente está achando exatamente esse meio aqui, de forma que a gente possa dizer, ó, metade dos clientes tem menos que 17,5 anos de relacionamento com a operadora e metade dos clientes tem mais que 17,5 anos de relacionamento com a operadora. E é isso que a gente quer fazer, certo? Muito simples. Bom, nossa terceira e última medida de tendência central é a moda. Gente, quando é que uma coisa tá na moda? Quando é que a gente diz assim, nossa, essa roupa tá na moda? Nossa, esse corte de cabelo tá na moda, né? A gente diz que uma coisa tá na moda quando a gente sai na rua e aquilo se repete, se repete, se repete, né? Bom, moda na estatística é isso também. É aquele valor da variável que ocorreu com maior frequência, ou ainda aquele valor da variável que mais se repetiu. Muito simples também da gente obter a moda. Vou continuar com o meu exemplo aqui do tempo de relacionamento com a operadora. Bom, quem é a moda aqui? A moda é 18 anos. Por que é 18 anos? Porque eu tenho aqui 3 clientes que tiveram o mesmo tempo de relacionamento. Foi o tempo de relacionamento que mais se repetiu. Por quê? Porque ele se repetiu 3 vezes, certo? Pode acontecer de nenhum valor se repetir. Aí a gente diz que não tem moda aquele conjunto de dados. E pode acontecer também de ter 2 valores que se repetem empatados. Aí a gente diz que tem 2 modas aquele conjunto de dados.
mas a definição é muito simples. Moda é aquele valor que mais se repetiu, que ocorreu com maior frequência. E a interpretação é o tempo de relacionamento que ocorreu com maior frequência foi de 18 anos. Bom, pessoal, essas 3 medidas são realmente muito simples, né? Média, mediana e moda. A média soma todo mundo e divide por quantos tem. A mediana coloca todo mundo em ordem crescente e encontra o valor central. E a moda é aquele valor que mais se repete. Então, agora é importante a gente pegar esses conceitos que a gente tem e colocar em prática, em exemplos práticos. Para isso, eu preparei então uma lista de exercícios para vocês, para a gente trabalhar hoje. E depois que vocês olharem e fizerem essa lista de exercícios, conferirem as respostas de vocês com gabarito, a proposta é vocês fazerem esse trabalho que eu estou propondo, valendo 2 pontos para nossa nota P1 da primeira atividade, tá bom? Bora lá então estudar, bora lá tirar as dúvidas. Bom trabalho para vocês. Um abraço, pessoal!